Estados, municípios e União têm dívidas judiciais de quase 100 bilhões de reais. São chamados precatórios. Como resolver o problema sem recursos e sem modelo de pagamento? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ramon Tasso de Oliveira, que é coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há quase 25 anos e já passou por 5 comarcas: Campo Belo, Candeias, Frutal, Itaúna e Belo Horizonte, onde está há 12 anos. O Dr. Ramon também já foi delegado, promotor de justiça, foi aprovado em concurso para juiz federal, é professor universitário, mestre e doutor em Direito Público. É também autor dos livros Manual de Direito Constitucional e Inovações ao Código de Processo Civil, e está no pré-lei para ser lançado nos próximos 2 meses o livro Ativismo Judicial, Multiplicidade de Sentidos. Dr. Ramon, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Olá, o prazer é meu, é sempre uma satisfação enorme a gente participar desse programa, até porque a transparência é algo que está muito em foco, está muito em moda, é uma exigência, até porque nós lidamos com a coisa pública. E é importante a comunicação com a sociedade, né, que a gente busca fazer aqui. Doutor Ramon, nós teremos também o pensamento literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos a participação dos estudantes no pensamento universitário, porque eles ainda estão de férias. Mas, doutor Ramon, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, realizou nessa semana que passou o segundo encontro nacional para discutir os precatórios. Afinal de contas, precatórios são dívidas. Explica melhor para a gente quem deve para quem. Quando se tem uma condenação proferida contra o poder público, para que o valor inserido nessa condenação seja pago, liquidado, tem que ser desencadeado esse procedimento chamado precatório. Então o precatório ele representa, materializa aquele procedimento em que, depois da condenação, tornando-se ela definitiva, requisita-se ao poder público o pagamento dessa dívida por intermédio do presidente do Tribunal de Justiça. Então são aqueles valores que vão estar embutidos nos precatórios, aqueles valores constantes ou representativos dessa condenação judicial proferida contra o poder público. Ou seja, a Justiça reconheceu que seja o Estado, a Prefeitura ou o Governo Federal devem a uma pessoa física ou jurídica e tem que pagar. Agora, se a Justiça mandou pagar, por que é tão difícil receber o precatório? Quais são essas dificuldades? Veja bem, o precatório é um instrumento, um procedimento que só existe aqui no Brasil. Em canto nenhum do mundo existe esse procedimento precatório. Isso é bom ou ruim? Por que é que existe? Então essa é a grande discussão. Por que é que existe o precatório? Ele foi criado em 1934, assentado então na Constituição da República de 1934. Por quê? Porque não se pode fazer uma penhora, não se pode fazer um sequestro, de um modo geral, contra o poder público. Então materializaram essa forma de pagamento da dívida por precatório. Bastava então que se comunicasse ao poder público a existência daquela dívida reconhecida pela Justiça, para que o poder público pudesse inserir o valor dessa dívida no orçamento, para que assim, no final desse orçamento, no final do exercício financeiro, ocorresse o pagamento. Mas por que isso surgiu no Brasil? Muitas vezes as pessoas ficam indagando, mas eu poderia receber minha dívida independentemente do precatório. Até que tem determinado espaço para que isso aconteça. Por exemplo, nem toda condenação proferida contra o poder público, Estado, União, municípios e os seus entes, vão necessitar, para que o vencedor daquela demanda receba a sua dívida, de um precatório. Porque até determinados valores, 30, 40 salários, ou 60 salários, ou então aqueles valores fixados em leis dos entes federativos, podem ser recebidos independentemente dos precatórios, através das chamadas requisições de pagamento de pequenos valores. Então nem tudo vira precatório. Mas o precatório surgiu exatamente por quê? Porque antes do aparecimento do precatório existia um mal maior, ou seja, essas dívidas não eram pagas... Calote mesmo. É uma outra discussão que a gente vai ter que fazer.
Mas essas dívidas não eram pagas, e quando eram pagas, elas só eram pagas àquelas pessoas que tinham uma ligação muito íntima com os detentores. Ou seja, uma decisão política favorecendo Exatamente. alguém, né? Por isso que surgiu o precatório, porque a ideia era criar-se critérios para que ocorressem, então, os pagamentos dessas condenações proferidas contra o poder público. E quase sempre esse dinheiro não está disponível, porque o Estado, a União e as prefeituras trabalham com o orçamento já definido em despesa e receita daquele ano. Quer dizer, não tendo essa despesa, reconhecendo que vai ter no ano seguinte, ele inclui no orçamento, seria isso? Uma vez comunicado o poder público sobre essa condenação contra ele proferida, cabe ao administrador, ao governo, fazer o lançamento dessa dívida no seu orçamento. Então ela tem que estar inscrita no orçamento. E ela estando inscrita no orçamento, cabe ao poder público cumprir aquele orçamento. Mas tem um amigo meu que diz o seguinte: muitas vezes o cobertor é muito curto, tem muita gente para ficar debaixo daquele cobertor. Aí tem que ter um critério, um sistema. Exatamente. Então o orçamento não consegue ser cumprido, não consegue arcar com toda aquela demanda, aquelas despesas. Crescente cada vez mais, né? Exatamente. E por que isso acontece? Então é um outro assunto também que a gente pode debater aqui. Eu gostaria que no próximo bloco você explicasse um pouco mais sobre isso e se apesar do sistema de precatório ainda há o risco de calote e de preferência de pagamento para um, critério de pagamento para outro. A gente volta em instantes para o Dr. Ramon explicar isso para a gente. Pois não. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as dívidas judiciais dos estados, municípios e União, chamados precatórios. Nosso entrevistado é o juiz Ramon Tassos de Oliveira, que é coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Ramon, falamos no bloco anterior que as dívidas judiciais dos estados, municípios e União, os precatórios, chegam perto de 100 bilhões de reais. Qual o tamanho dessa dívida? O que está por trás dessa dívida? Foi resultado de calote? O que aconteceu? A formação dessa dívida de precatório, num grau maior de volume, se deu a partir dos idos dos anos 70. Hoje essa dívida está assim na casa dos 100 bilhões. Aqui em Minas Gerais nós temos até um volume, hoje diria, menor. Porque o Tribunal de Justiça tem feito um trabalho cujo marco maior desse trabalho tem centro nas conciliações. Então essa dívida de um trabalho até pioneiro, inclusive. É pioneiro, trabalho pioneiro no país. Então essa dívida, em face da ocorrência desse trabalho feito aí pela equipe do Tribunal de Justiça, da qual eu faço parte, propiciou que os valores caíssem. E hoje nós temos o Estado devendo cerca de 3 bilhões e 600 milhões e os municípios cerca de 1 bilhão e 100 milhões, valores atualizados agora em 31 de dezembro de 2014. Mas essa dívida, de um modo geral, no país é muito grande, como também aqui em Minas Gerais, até porque, no apanhado médio, a nossa receita corrente líquida gira em torno aí de 30 bilhões. Então, nós temos uma dívida aí, Estado, municípios, próximo dos 5 bilhões. Então, é uma dívida alta. Mas essa dívida, ela encampa uma série de valores decorrentes de indenizações. A maior parte dela é representativa de salários de servidores públicos. Correções não feitas, reajustes. Correções, salários. Privilégios. Veja bem, se nós temos 75% no percentual do total da dívida, representando salários, vencimentos, pensões, isso certamente se deu por algum desgoverno, alguma má administração. Má gestão, né? Alguma má gestão da coisa pública. Então é um fator assim, que muito chama atenção. 75% cristaliza-se nisso e 25% aí são de outras demandas próprias da sociedade, uma desapropriação, uma indenização, ou seja,
que surge em face do próprio funcionamento da máquina estatal. A máquina agindo, a ação, às vezes gera algum descontrole e ocasiona responsabilidade. Mas na hora de arbitrar isso, a justiça examina a legalidade dessa dívida ou não? O juiz é o seguinte, ele tem um referencial para decidir, que nós chamamos de direito. Só que o que é o direito? Isso aí é uma concepção que demanda uma reflexão enorme, porque se nós olharmos para um sentido naturalista, para uma concepção naturalista de direito, direito vai ser aquilo que está escrito, mas se aquilo que tiver escrito não for algo bom, direito então seria aquilo que fosse ideal. O problema é medir esse ideal. Quer dizer que existe um direito real e o ideal? Existe um direito que está escrito, se ele for bom, nós vamos aplicar, se ele não for, aí através de um ideal nós vamos superar esse direito. Isso é uma concepção chamada justnaturalista que abarca essa compreensão de direito. Existe uma outra compreensão, que nós chamamos essa compreensão de positivista do direito. Ou seja, direito é aquilo que está escrito e fim de papo. Mas o problema é a interpretação daquilo que está escrito. E até a execução dele, a realização Exato. plena Aí dele. O positivismo trabalhou com as ideias da presença de métodos para se decifrar aquilo que estava escrito. Então essa é uma corrente positivista. Essa corrente positivista, alguns acusam ela de ter dado, por exemplo, amparo ao Holocausto, ao nazismo. Bom, existe uma outra concepção de direito, essa é a terceira concepção que nós chamamos, que está muito em discussão hoje, que é a concepção pós-positivista, ou seja, direito é aquilo que está escrito, mais aquilo que é ideal e mais um procedimento para que a gente possa discutir o significado desse direito. Trazer eficiência também. E existe dentro de todas essas concepções aí mais uma outra vertente, que é a vertente pragmática, ou seja, o juiz, para entender o direito, ele tem que importar com as consequências jurídicas da sua decisão. Então, o juiz, quando decide, ele decide dentro dessas possibilidades de compreensão, de entendimento. O mais importante é a gente ter um processo, porque é através desse processo que a gente vai medir, que a gente vai mensurar, que a gente vai possibilitar a edição de uma norma discutida. E esse sistema faz com que as pessoas realmente recebam esse precatório? Exato. Com a abertura, com essa compreensão maior sobre direitos, a partir de 88, houve uma procura muito grande à justiça. Ou seja, os atropelamentos dos direitos motivaram com que as pessoas buscassem o amparo do judiciário. E isso aí fez com que ocasionasse muitas condenações proferidas contra o poder público, inclusive refletindo esses desmandos administrativos. E daí então surgiu essa dívida do precatório, hoje astronômica. Esse modelo de Minas Gerais, o senhor naturalmente o levou a esse encontro nacional, até para ajudar outros estados a solucionar os problemas que, no caso de São Paulo, por exemplo, é a maior dívida do país, mais de 20 bilhões, é isso? Desde 2006, nós temos feito esse trabalho de norte a sul. Quando eu não vou em alguns tribunais, muitas vezes eles também já nos visitaram, norte a sul, leste a oeste. Então nós temos feito esse intercâmbio muito grande com todos os tribunais do país e a nossa experiência tem sido levada a todos eles. E isso aí, inclusive, se gerou bons resultados para Minas, certamente, e muitos outros estados que já copiaram o nosso modelo, também estão oferindo vantagens ou soluções para esse tormentoso problema que é a dívida dos precatórios. Muito bem. Doutor Ramon, fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre a questão da legislação que regula a questão do precatório em todo o país e do impasse jurídico que hoje está travando a situação no Supremo Tribunal Federal. Você explicar isso para a gente. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a dívida astronômica, a dívida judicial dos estados, municípios e a União, a chamado precatório. O nosso entrevistado é o juiz Ramon Tássio de Oliveira, que é coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Ramon, falamos aí dessa dívida astronômica aí, de cerca de 100 bilhões de reais em todo o país. Essa dívida, a justiça examina a legalidade disso? Existe a possibilidade de favorecimento, de outros tipos de desvios, favorecendo alguém? Como eu disse anteriormente, o trabalho do judiciário ele é um trabalho feito dentro da concepção de direito.
Então, se ocorre alguma violação, o judiciário tem como a sua diretriz de decisão o direito. Agora, o que eu disse é o seguinte, uma parte boa da motivação dessa dívida é de desgoverno. Uma parte boa, não estou dizendo que é toda. Na falta de um regime, na falta de uma orientação, a coisa fica exato. Sem então, critério. A má administração gera dívida. É por isso até que é muito importante na hora de selecionar aquelas pessoas que vão governar o país. Porque o mau administrador, ele gera dívidas indevidas, dívidas que podiam ser evitadas, né? Deixa uma herança negativa. Mas o judiciário trabalha com o direito, então o judiciário decide a partir desse referencial, e a decisão do judiciário, ela segue alguns trâmites legais. Eu diria então que o judiciário não pode em momento nenhum ser responsabilizado pela existência dessa dívida, porque ele julga a partir do referencial de direito. Os desmandos não é do judiciário. Mas a influência do poder econômico, porque o perfil dessa dívida, pelo que o senhor falou, existem pessoas que têm que receber milhões, outros recebem valores menores. Como é que fica essa questão entre o rico e o pobre, a desigualdade? Que critério tem para poder liberar esse precatório? Nós temos hoje em discussão uma temática, a temática central da discussão da justiça hoje, ela tem relação com essa desigualdade, com esse abismo entre ricos e pobres. Então, lá embutido no conteúdo dos precatórios, nós temos direitos que revelam, sim, aquele trabalho que merece aquela remuneração, aquele salário digno. Mas lá também, no conteúdo dessa dívida, nós temos também valores astronômicos. Eu diria para você que eu tenho precatório lá em que um funcionário recebe aí de diferenças de salários 3, 4 milhões, precatórios com quantias exorbitantes. Então veja bem, tanto o pequeno valor como esse grande valor que está embutido no precatório é legal, até porque isso passou pelo crivo de uma decisão judicial que se tornou definitiva. Eu poderia questionar quanto aspectos morais disso aí, aspectos que fizeram gerar essa dívida, por exemplo, esses desmandos administrativos, desmandos de governo. Então, hoje, a grande lida da justiça é com essa desigualdade. Aí eu posso dizer para você que existem 3 posições para solucionar esse abismo, essa distância, essa lacuna de nosso país, pobres e ricos. Aliás, isso aí é uma lacuna existente quase que em todo o mundo, alguns países com uma apresentação maior, outras menores. Mas veja bem, nós podemos considerar que é justo se olharmos a aptidão de cada um, as potencialidades de cada um. Aquilo que cada um ganha é justo porque é fruto do trabalho empenhado por essa pessoa. Aí muitos dizem assim, então o Estado não poderia intervir, taxar aqueles que têm uma fortuna maior e taxar menos aqueles que têm uma fortuna menor? Bom, essa é uma concepção, é a concepção do livre mercado. Tem uma outra concepção que diz o seguinte: acontece que essas desigualdades, elas se apresentam até antes da pessoa nascer, ou quando a pessoa nasce, ela já nasce desigual. Então, o que seria justiça? Justiça seria, então, nós propiciarmos a essas pessoas um direito igual a partir de uma concepção seguinte. Quando se fosse firmar o ponto da justiça, para tornar as pessoas iguais, ninguém conheceria o seu futuro. Ninguém saberia se seria rico ou pobre. Ninguém teria conhecimento de antemão se teria saúde ou não para trabalhar. Então, com essa inocência sobre o futuro, as pessoas poderiam, então, firmar um conceito melhor de igualdade, um conceito melhor de justiça. Isso aí também seria uma acepção válida. E uma terceira via seria a via do seguinte: além disso aí, nós teríamos que albergar, ou seja, adotar o pensamento da comunidade, ou seja, não adianta nada individualismo, porque nós vivemos num espaço comunitário, nós vivemos numa sociedade, então é preciso que nós formemos uma coesão social, é preciso que nós formemos uma comunidade forte, é preciso então que nós tenhamos essa comunidade forte, essa interação entre as pessoas. Por quê?
Porque o abismo entre ricos e pobres cria uma instabilidade ou uma impossibilidade de nós vivermos nesse grupo. Então o precatório passa por esse caminho aí. A gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar em tornar transparente a discussão em torno do conteúdo dessa dívida Quase precatória. Legal mas a grande questão é moral? É quase que implica uma política pública, né? Doutor Ramon, eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco. Gostaria que antes o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Já que o nosso assunto tem ligação com os precatórios, eu tenho aí, inclusive, até para fomentar essa transparência, uma sugestão de leitura para o público, que é essa cartilha dos precatórios. Essa cartilha de minha autoria, e nela eu falo alguma coisinha sobre essa temática dos procedimentos do precatório. E também, já que o assunto envolve finanças, eu também sugiro uma obra de um autor americano, é o Richard Posner, um dos mais lidos no mundo hoje, que é essa obra aqui, que é A Economia da Justiça em Tradução. Então, essa obra trata da influência econômica no direito, influência de valores financeiros no direito, ou seja, a ala econômica do direito. Então, são bons livros. Boas indicações. Doutor Ramon, voltando aqui à questão do nosso precatório, né? Eu falei há pouco sobre a questão da legislação. O que está regulando o precatório em todo o país hoje e por que o assunto foi parar no STF, no Supremo Tribunal Federal, e de lá não saiu até hoje uma solução? Havia a chamada Emenda 62 dos precatórios, que criou um regime especial de pagamentos de precatórios, tudo em face da dificuldade que os entes públicos atravessavam para quitar essa dívida. O Supremo Tribunal Federal, em 2013, em decisão, reconheceu que essa emenda, que criava esse regime especial, o regime dos 15 anos, contados a partir de 2010, era inconstitucional, porque esse sistema ele feria coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito. No meu modo de ver, isso aí até eu não era adepto desse posicionamento, como também ainda não sou, até porque essa emenda ela trouxe mais benefícios do que prejuízo. Tudo porque essa dívida de precatórios ela já vinha não sendo paga muito antes dessa emenda. Essa emenda foi um expediente, um procedimento para que essa dívida pudesse ser paga. E o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da dívida. Depois o Supremo, do reconhecimento dessa inconstitucionalidade, passou para uma outra decisão importante, ou seja, essa inconstitucionalidade vale a partir de quando? E o que foi feito no passado? Como é que fica isso? Então, o Supremo está enfrentando a questão da modulação de efeitos. Acredito até que possa haver uma modulação, o Supremo criar um prazo para se pagar essa dívida, mesmo porque o orçamento dos entes públicos é restrito, enfrenta dificuldades. Então, tudo por isso. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Ramon Tasso de Oliveira, que é coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí sobre essa dívida astronômica de estados, municípios e da União, as chamadas dívidas judiciais, que são os precatórios, e como solucionar esses pagamentos. Doutor Ramon, obrigado pela entrevista mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Um prazer, e estou sempre à disposição aí, porque precatório é uma questão que envolve a coisa pública. Então, hoje há essa exigência de transparência, então nós ficamos muito alegres de estar aqui. Muito obrigado. É um debate continuado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.